Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa clínica de terapia inteligente. Então, hoje a gente vai falar um pouco como pode transformar a sua rotina com ferramentas simples, éticas e seguras e que estão ao seu alcance, né? Mesmo que você ainda nunca tenha utilizado nada parecido antes. Tá? Então, essas ferramentas que eu vou mostrar para hoje para vocês é muito importante a gente alinhar uma coisa. Ela não é para quem não trabalha com terapia alimentar ou quem não sabe trabalhar com terapia alimentar. Ela é uma ferramenta para quem já trabalha com terapia alimentar. Afinal de contas, não vai ensinar vocês a fazerem terapia alimentar. Até mesmo nós temos que ser um filtro da ferramenta, porque nós estamos falando de uma inteligência artificial. Por mais que essa tenha sido exaustivamente treinada, ela tem muito conteúdo. Eu vou explicar para vocês as diferenças de uma inteligência artificial normal. Ela ainda é um robô. Então a gente precisa ter o nosso discernimento, o nosso conhecimento para conseguir adaptar essa ferramenta à nossa realidade, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje como que elas funcionam, tá? Então, essa aula não é sobre tecnologia também, porque vocês não vão se tornar programadoras, não têm que saber fazer, vocês têm que ser técnicas, seja nutricionista, psicóloga, fono ou TO. Essa é uma ferramenta habilitada para terapia alimentar para atender os quatro públicos diferentes, não somente nutricionista. Acaba por eu ser nutricionista, eu falo muito Nutri, meus exemplos são de Nutris, mas eu testei também como outra profissional e funcionou também, tá? Então, assim, então o objetivo do workshop é esse, apresentar o uso estratégico dessa inteligência artificial para vocês, mostrar os três robôs na prática como funcionam, tá? E gerar mais tempo, leveza e organização do consultório de vocês. Porque são três coisas que demandam muito tempo. Primeiro, relatórios e devolutivas. A gente gasta um tempão e é chato pra caramba. Depois, a gente tem planejamento de sessão. Chega um ponto que a nossa cabeça entra em parafuso, que ainda mais paciente que já está em acompanhamento há muito tempo, a gente não sabe mais o que fazer com aquele paciente. As nossas ideias já foram todas esgotadas. E a gente começa, nossa, eu não sei mais o que eu faço com o paciente. É aquele paciente que a gente fica assim, nossa, ele podia abandonar o tratamento, né? Ele tá me dando tanto trabalho que eu já não sei mais o que fazer com ele. Então, para acabar com esse problema de não saber o que fazer, tá? E criação de conteúdo. Quantos Instagrams por aí não estão igual o Roberto Carlos aparecendo uma vez por ano só? Porque não dá tempo de criar conteúdo, planejar a sessão, fazer devolutiva, nada disso. E eu vejo que muitos de vocês não faz a devolutiva dos pacientes por falta de tempo. E se você deixa de fazer devolutiva, você está deixando de fazer uma documentação do paciente. Até mesmo eu fiz uma aula, que aí eu não vou entrar nesse assunto, semana passada está no meu YouTube, da importância da devolutiva. Por que que ela é importante para o paciente? Porque ela é um documento. E ela também é tão importante para você como profissional como para a família. Então ela tem que ser feita, tá? Então, a gente fazer isso tudo, a gente não tem braços e pernas para segurar todos os pratos. E alguns pratos caem. E então, por isso que é pensado em otimizar o tempo de vocês, tá? Então, é, quem é você aqui? Como eu falei, nutricionista, fono, TO e psicóloga, todas podem utilizar a ferramenta, tá? A gente tem que e não vai ter a parte clínica essas ferramentas por questões éticas. Um planejamento terapêutico, eu posso errar num alimento que eu não vou estar causando grande estrago numa criança. Agora, um exame e uma suplementação, sim. Eu posso interpretar esse exame errado e eu posso fazer essa suplementação errada. Eu sei que tem muita gente que vai olhar o que está sendo feito, vai corrigir o que está sendo respondido quando for necessário. Muita gente é do copia e cola. Copia e cola. E quem vai ser responsável pelo aquele copiar e colar dele? Eu. Então eu fico com muito medo de suplementação e exames. Tenho visto um monte de gente vendendo inteligência artificial de suplementação, de exames, mas eu tenho muito pé atrás com isso, muito medo desse tipo de intervenção tão ativa, tá? Então, não vai ter a parte clínica. Ele tem a parte de terapia alimentar. Ponto, tá?
Quer mais estrutura, quer menos sobrecarga e mais leveza, tá? A intenção aqui o tempo todo é trazer leveza. E a gente, às vezes, fica com receio de usar inteligência artificial todos os dias, tudo, mas a gente usa inteligência artificial mesmo sem querer hoje. Tudo nosso hoje tem inteligência artificial. Se você muda, se você se perde, o Waze muda a rota, é inteligência artificial. O algoritmo lá do Netflix para te dizer quais filmes parecem com você. Inteligência artificial. Instagram, inteligência artificial que vai fazer que o tráfego certo chegue em você, porque você pensou, falou, você já está recebendo um anúncio. Então, o tempo inteiro a gente está utilizando a inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial hoje e está ficando cada vez mais automático. E se a gente não entra nesse processo, a gente está ficando para trás, está ficando obsoleto. Isso poupa o nosso tempo muito coisa. No início eu até brinquei com a Aline, porque a Aline é da mentoria, porque na mentoria a gente usa muito a inteligência artificial. E aí, porque a gente usa tanto, aí eu falei, não, mas isso tem que ser otimizado, porque principalmente em conteúdo técnico ela erra bastante. E aí, por isso que essas foram treinadas com conteúdo técnico, porque ela não vai pegar da coisa. A galera da mentoria, tudo ó, viciado em chat GPT aparecendo. A Amanda aí, ó. A Amanda apelidou carinhosamente de GG o dela, porque é o melhor estagiário que a pessoa tem. Tá? Então, eles são ferramentas que ajudam muito tá? Olha lá, outra águia, Priscila, todo mundo aí. Então, a diferença é que agora a inteligência chegou também na nossa profissão. E não para nos substituir, mas para libertar do operacional que cansa. Ninguém vai substituir, a inteligência artificial não vai substituir o seu contato com a criança, não vai substituir ali o seu contato com a família, mas ela otimiza ali o seu tempo. Então, a IA, ela é um sistema que aprende com base em muitos dados. E quando bem treinada, ela pode nos ajudar a escrever, organizar, planejar e até se comunicar melhor com as famílias, né? Então, às vezes, eu falo que às vezes o chat GPT ele é meu filtro, porque às vezes eu quero responder grosseiramente, eu falo, não, me ajuda a responder educadamente. Ele é um filtro, porque às vezes a gente tá tão estressada que se a gente responder sem filtro, dá ruim. Então a gente põe um filtro ali também. E por que que a gente utiliza, né, a IA na clínica? Porque você não precisa fazer tudo sozinha, porque geralmente nós somos eu e empresa que a gente faz tudo dentro da clínica, da limpeza do consultório, do planejamento de sessão, da compra dos alimentos. Então, terapia alimentar ou brincar de comidinha que o povo vê, os bastidores é intenso. A gente tem muita coisa para fazer no passo a passo. Então, se a gente puder desobrecarregar uma área que é chata, facilita a nossa vida, tá? Então, a IA, ela é um apoio, ela não é técnica, ela não pode fazer por você, tá? Apesar que ela vai te dar 90% do caminho pronto, tá? E a gente pode mostrar como isso vai funcionar a seu favor, né? Então, quem aqui já não chegou num dia assim, exausta, tendo que escrever devolutiva 9 horas da noite, e você não lembra nem o que você fez lá no primeiro paciente, quem dirá o último? Ó, você não lembra nem o último, quem dirá o primeiro do dia, né? O inverso, né? Ou ficou empacada por montar uma sessão, ficou olhando para a ficha do paciente um tempão, lê, relê, e não sabe o que vai fazer com aquele paciente. Se não tirar foto, já era. Exatamente. Aconteceu isso. Eu fiquei 2 semanas sem fazer devolutiva, aí hoje eu fui fazer para testar os robôs. Falei assim, Jesus amado, o que que eu fiz no dia 6 com o paciente tal? Aí eu fui olhar, eu esqueci de tirar foto, porque eu tava sem ninguém no consultório. Eu falei, "Ih, lascou. Aí como que eu vou ter que fazer? Olha só, eu vou ter que olhar na pasta da paciente para ver a receitinha que a gente fez para puxar na memória. Então, a gente não é uma inteligência artificial que vai lembrar tudo isso de bate-pronto. Então, a gente precisa desse auxílio ali para lembrar das coisas, tá? Então, ou sabia que precisava postar algo, mas não sabia nem por onde começar. Ah, eu não sei o que que eu vou postar. Tinha que fazer um stories hoje, mas eu tô com uma preguiça, não sei o que que eu vou fazer no meu stories. Nossa, eu tô sem criatividade, eu já não sei mais o que eu faço. Todo mundo passa por isso, né? Então a IA, ela pode te ajudar exatamente aí, com as ideias, com a organização, com a estrutura. Só que ela não vai substituir o mais importante, que é você. Você vai ter que falar com ela, você tem que saber
quais perguntas fazer. Se você não fala direito com ela, se você não dá informações sucintas para ela, ela vai fazer de acordo com o que você está pedindo. E aí, quanto mais você sabe fazer boas perguntas para a inteligência artificial, melhor ela vai te responder, tá? Então, se você for muito genérica, ela vai te dar respostas genéricas, porque ela não sabe o que que você quer. Então, isso também é importante. Ela não tem o toque humano. Ela não conhece o seu paciente. Ela não acessa a emoção, mas ela te dá mais tempo, mais clareza para você conseguir fazer. Só que a gente tem como humanizar ela. A gente tem como colocar o nosso toque, a gente tem como colocar a nossa forma de falar. Quanto mais eu converso com ela, mais ela vai conhecendo, tá? E aí, eu vou apresentar para vocês os três robôs que é o intuito de vocês conhecerem, a mão na roda. São meus três bebês atuais, meus filhinhos. Então, a gente vai ter o de atendimento clínico, que ele faz devolutiva, ele faz relatório, ele faz encaminhamento para outros profissionais, tudo isso com uma base centrada em conhecimento da seletividade alimentar. Ele conhece as causas da seletividade alimentar, ele conhece as técnicas de terapia alimentar, tudo isso tem no banco deles. Então vamos lá entrar. Coisa. É, eu ia mostrar para vocês de um chat GPT do zero, tá? Eu até entrei na conta. Só o que que acontece? Qual que é a diferença do chat GPT pago para o chat GPT gratuito? O chat GPT gratuito, ele tem um volume por dia. Então, se você se utilizar muito, ele vai parar e só vai voltar a funcionar 24 horas depois. Quem não conhece a ferramenta, está começando a usar inicialmente, tem poucos pacientes, não tem necessidade de pagar essa ferramenta. Só que as meninas da mentoria estão aí para não me deixar mentir. Quando a gente começou a usar na mentoria, quando eu comecei a usar ensinar para elas como utilizar, elas estavam tudo no gratuito. Rapidamente elas ó, migraram para o pago. Porque é o dinheiro mais bem pago da vida. Você não gasta daí 180 que está dando por mês? Eu nem sei quanto está dando por mês. Mais ou menos isso. Não passa do gratuito. Não passa de R$ 200. 119. Aí, nenhum estagiário você paga isso, R$ 119. E o tanto que otimiza a vida vale muito a pena. Mas você pode utilizar o gratuito sem problema algum, tá? Mas como eu vou demonstrar para vocês, eu não consigo mostrar no gratuito porque ele ia interromper o rolê. Então eu quero mostrar todas as três ferramentas, tá? Então eu vou mostrar primeiro a de planejamento terapêutico, tá? Então vamos lá. O que que acontece? Ah, não, desculpa. Uh, a de terapia alimentar. A terapeuta alimentar. Ela é para você conhecer seu paciente, tá? O pessoal foi colocando o valor, ó. Se pagar pelo aplicativo, fica R$ 90 fixo. Olha só, tem até desconto, tem até visu para vocês aí para assinar quem não tem, tá? Falo que é meu melhor amigo. Até bato um papo com ele quando estou fazendo as solicitações. Então, a Amanda, que é minha sócia do consultório, até me mandou. Eu via agora, antes de entrar na live, para falar com o chat, ele fazer uma imagem de como você fala com ele. Porque eu não falo muito amigável, não, sabe? Eu falo, você tá muito burro hoje. Ah, às vezes eu brigo muito com ele, então ele não vai fazer uma imagem tão amigável, não, né? Ela, eu ri demais, tá? Hoje eu chamei ele de burro umas 3 vezes. Então, toda vez que tem atualização na plataforma, assim como o Instagram, assim como qualquer outra plataforma, a plataforma fica um pouco mais lenta. Mas fora isso, ele vai normal. Mas a gente é muito exigente, a gente quer o negócio ali do jeito que a gente quer, perfeito, né? Então vamos lá, foca aqui, Ana Paula. Então, olha só, a Ania, que o Douglas apelidou de a Ana, sua inteligência artificial, porque eu vou estar com você dentro do seu consultório, porque tudo que eu sei de terapia alimentar está nesses três robôs, tá?
Então, tem muito conteúdo técnico, tem artigo científico, tem uma base extensa dentro dele. Ele entende o que que é food chain, ele entende o que que é escalada do comer, ele sabe o que que é acomodação sensorial, ele sabe o que que são as atividades lúdicas, ele sabe identificar se essa atividade é comportamental, se é sensorial. Então, ele faz tudo isso para você. Então, vamos lá. Aqui, a Anne é terapeuta alimentar. Eu vou perguntar como que você pode me ajudar. E ela vai me dizer, ó. É o meu primeiro contato com ela. Ela está buscando na base dela de conhecimento. Como eu estou ao vivo com vocês, o meu chat GPT ele vai ficar um pouco mais lento do que o normal por causa da internet, tá? Muito mais lento que o normal. Ah, agora ele foi. Tá? Então, olha, ela me responde tudo o que ela pode fazer. Olha só. Coleta e organização de dados do paciente, criação de devolutivas, produção de relatórios completos, análise das questões sensoriais, comportamentais e emocionais, sugestões terapêuticas alinhadas à abordagem centrada na família, mas antes de começar, ele pergunta quem é você. Por quê? Ele tem que conhecer quem é você, qual a sua profissão, qual que é o seu público, porque ele vai fazer específico. É diferente se você é uma nutricionista, se você é uma psicóloga, se você é uma fono. Então você vai responder para ele. Aqui as perguntas da coleta de informação, aqui ó. Qual é a sua profissão, especialidade e o código do seu conselho profissional? Por que que ele pergunta qual que é o seu conselho profissional? Você vai colocar o seu nome completo, porque quando você fizer um relatório, ele vai assinar. Fulana de tal, especialista em tal coisa, conselho tal, tal, tal. Você vai copiar, colar e colocar lá no seu receituário. Ele vai fazer isso pronto, tá? O seu público-alvo, porque ele vai fazer voltado para o seu público. Qual é a sua abordagem profissional? Quais as ferramentas você utiliza? Então, ele vai mostrando tudo isso. Quando você usa muito o chat GPT, você pode dar um migué nele. Você vem aqui, mudou a tela para vocês? Você vem aqui, como o meu é muito treinado, eu vou pedir para ele, me ajude a responder essas questões. Se você está usando ele, não usa a ferramenta, ele não vai te responder certo. Você tem que responder a primeira vez. Como eu uso bastante, eu quero otimizar o tempo aqui. Vai. Ah, ele respondeu. Ah, ele não pegou meu conselho porque ele não tem. Ó, então eu vou vir aqui e colocar. Ana Paula Alves Avelino, CRN 7508. Aí eu vou colocar as informações que ele me deu. Então, eu tô respondendo ele. Tô otimizando o nosso tempo aqui. E agora, ele me pede os dados do meu paciente. Porque ele tem que conhecer o meu paciente. Porque se ele não conhece meu paciente, como que ele vai responder? Eu preciso responder isso tudo aqui do meu paciente? Se eu não tiver nada, sim. Mas eu tenho questionário para consulta, eu tenho as outras coisas do meu paciente. O que que eu vou fazer? Vou pegar, adicionar aqui. Deixa eu ver aqui. Questionário pré-consulta, TEL. Vou procurar outra informação que eu tenho do TEL, rastreamento alimentar. TEL. Aqui. Comba! Eu sempre vou pedir para ele armazenar as informações. Armazene todas as informações do paciente. Aí ele me pergunta: você quer uma anamnese detalhada desse paciente? Vamos dizer que é a primeira vez que eu estou atendendo esse paciente do zero. A mãe, geralmente, ela respondeu o seu questionário pré-consulta. A mãe te mandou algumas informações. O que que você vai fazer? Durante a consulta, você já vai utilizar o prompt.
Então, quando a mãe for falando as coisas, em vez de você anotar numa folha qualquer, você anota aqui. Por exemplo, ah, Theo começou a seletividade. De qualquer jeito, não precisa de acento, nada, porque você está escrevendo rápido, porque você está no meio da consulta com a mãe. Ó, Theo começou a seletividade com 2 anos, sem motivo aparente. Aí eu vou fazendo as perguntas para a mãe e vou colocando. Introdução alimentar. E a iniciou com 6 meses, mas sempre comida batida. Não teve evolução até 2 anos. Inventando, tá? Aí vou pôr o recordatório 24 horas que a mãe foi me falando. Acorda às 8, não toma café da manhã. É os típicos dos meus pacientes, tá? Almoço 11h30. Sempre uma luta, nunca quer comer. Mas come macarrão branco. Sem molho e sempre espaguete. E assim eu vou, que eu não vou fazer tudo aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira. Vou colocando tudo no meu paciente. Aí ao final eu falo: agora elabore uma anamnese completa com todas as informações, questionários e o que escrevi acima. Gente, não precisa de prompt para fazer isso. Você vai conversar com ele, tá? Você conversa com ele simplesmente o que você precisa. Você sabe o que você precisa. Você vai solicitar. Só isso, tá? Porque os prompts já estão dentro dele, já tá tudo pronto. Prompt é quando a gente precisa treinar ele. Eles já estão treinados. Você está conversando. É uma conversa, como se você tivesse uma outra profissional dentro da sua sala e você está trocando uma ideia. Então, se você não pergunta bem, você não sabe fazer a pergunta, ela não vai saber te responder, tá? Ó, aí ele vai elaborar a anamnese do Theo. E aí, eu posso fazer isso em consulta, porque a mãe não tá vendo o que tá rolando no meu prompt e eu tô conversando. Ó, ele me deu a anamnese dele toda. Eu fica num arquivo. Às vezes fica dentro de arquivo, às vezes fica separado, tá? Ficou aqui, você veio aqui, copiou e cola na ficha do paciente. Só isso. Aí, onde você quiser colar, aplicativo, no Max, WebDiet, ou se você usa outro tipo de coisa, você vai fazendo. E aí, você vai perguntar assim para ele: faltou alguma, ficou alguma dúvida na anamnese para eu perguntar para a família? Sim, algumas informações ainda podem ser importantes. Por quê? Porque eu fiz de meia boca, eu não perguntei tudo. E aí ele me dá o que que faltou. Os lanches intermediários, Theo aceita repetir algum alimento no mesmo dia ou recusa, comportamento durante as refeições. Ele te dá roteiro de consulta. Eu esqueci, eu não sei o que perguntar. Ah, eu fico perdida na hora da consulta com a mãe. Ele te dá, tá? Se você não tem questionário pré-consulta ou você quer melhorar o seu questionário pré-consulta, você fala com ele: me ajude a elaborar um questionário pré-consulta pensando numa criança seletiva de idade tal a tal, que é o seu público. Ele vai fazer, tá? Então, aqui tá, eu perguntaria tudo para ele e vou. Aqui eu posso trazer agora o meu outro robô.
Porque ele fez anamnese, finge que essas perguntas estão respondidas, vai ficar sem responder mesmo. Mas vamos lá, eu quero que agora ele me ajude a elaborar a sessão desse paciente. O que que eu vou começar? Qual alimento eu vou utilizar? Eu vou mudar de robô. Eu vou colocar um arroba aqui. Essa questão de colocar o arroba e mudar o robô não dá pelo celular ainda, tá? Só dá para fazer no computador. Mas acredito que em breve vai dar. Agora eu quero o robô de planejamento de sessão, baseado em todos os conteúdos da sua base, me auxilie a criar um, uma sessão com uma sessão para o baseado em todos os conteúdos. Eu li a pergunta e me perdi. Baseado em todos os conteúdos da sua base, me auxilie a criar uma sessão para o TEL, onde, levando em consideração todas as suas dificuldades. E aí ele já está estruturado para montar a sessão. Aí ele busca na base de conhecimento para auxiliar. Então ele vai olhar as técnicas de terapia alimentar, ele vai olhar essas questões sensoriais que a criança possa ter, tá? Consegue com tablet? Não sei, Camila, eu nunca testei. Eu nunca usei ChatGPT no iPad. Deixa eu ver se o meu tá por aqui. Não tá. Nunca testei. Mas ele tá demorando, como eu falei, a nossa internet aqui cai muito e com certeza todas as crianças estão ligadas em algum stream para elas ficarem quietas, então a minha internet fica como? Abarrotada. Tá? E lembre-se que ele está olhando aqui também a ficha dele, lendo tudo de novo. Uma coisa muito importante: o ChatGPT você consegue anexar até 10 arquivos de uma vez. Não façam isso. É importante você colocar todos os dados do paciente. Se você já fez suplementação, coloque as sessões já realizadas, alimente com tudo que você tem daquele paciente. Só o que que você faz isso? É, o problema é que quando você coloca muitos arquivos, ele não lê todos de uma vez. Ele vai armazenar as informações truncadas, vai eliminar algumas informações. Então, armazene no máximo 4 arquivos, suba 4 arquivos e fala: armazene os dados desse paciente. Aí depois você sobe mais arquivos. Se você sobe tudo de uma vez, ele trunca as perguntas, aí ele fica meio falho. Ó, ele já fez, tá? Eu tô achando aqui falando, mas ele já fez. Olha lá. Seção do TEL. Seção número 1, ensaio sensorial inicial. Iniciar a aproximação afetiva e sensorial com alimentos semelhantes ao aceito, reduzindo rigidez, resistência inicial em ambiente terapêutico seguro. Então, ele fala que é estabelecer vínculo, observar comportamentos de rigidez, trabalhar tolerância, introduzir ensaios leves na escalada do comer. Então, alimentos aceitos, rastreamento alimentar atual. Aí falou quais são os alimentos que ele consome, rejeitando ou não molhos alimentos, vem tudo bonitinho. Lista de alimentos a trabalhar: macarrão tipine penne branco, mesma cor, textura, semelhante, formato leve diferente. Outras opções: purê de batata bem liso, biscoito de polvilho, macarrão colorido sem molho. Então, ele dá as listas do que pode ser trabalhado, porque esse paciente é o primeiro paciente, é a primeira vez dele. Então, ao invés dele seguir uma sequência, ele está te dando as opções e você vai escolher por onde você quer começar. Mas é baseado em quê? No rastreamento alimentar dele, nas questões sensoriais dele, na questão de rigidez cognitiva que essa criança tem, tá? E aí ele vai falar os cuidados que deve ter, o que que você deve evitar. Você vai escolher o alimento, por exemplo. Quero esse aqui, tá? Quero que elabore a sessão
com os alimentos, com, copiei e colei o macarrão tipo penne branco. Coloque uma atividade, por exemplo, de acomodação sensorial, se eu for TO, eu posso pedir específico o que que eu quero. Se eu quero proprioceptivo, se eu quero sistema vestibular, eu vou dizer o que que eu quero. Eu vou deixar genérico, tá? Coloque uma atividade de acomodação sensorial, brincadeiras com o alimento e uma atividade de culinária. Aí ele já mudou. Objetivo: promover o primeiro contato exploratório e lúdico com o macarrão penne branco, respeitando o padrão sensorial de TEL e utilizando estratégias de aproximação não diretiva. Ele vai me dar a acomodação sensorial prévia, uma brincadeira com alimento, a culinária terapêutica e vai explicar quais foram as técnicas aplicadas. Modelo da escalada do comer, brincadeira de gerir com liderança compartilhada, estratégia de reforço positivo, fechamento, finalização, reforço verbal positivo, registro tipográfico, encaminhamento para casa, oferecer massinha com pele com brincadeira livre. Ele te dá a sessão inteira, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Teve pergunta. Tem limite de perguntas no dia? Com o chat GPT pago, não, só na versão gratuita. O Douglas já respondeu. Ana, tudo bem? Estou entrando no mundo TEA, mas com atendimento pelo SUS. Essa terapia pode ser aplicada sem grandes possibilidades práticas em atendimento. Preparo de receitas, grata. Então, Débora, o que que você pode fazer? Você pode pedir, ó. Vou mostrar o exemplo da Débora, que não faz a terapia em sessão. Eu não consigo fazer a terapia alimentar em consultório. Ó, tô testando com vocês isso, eu não testei isso, mas pela lógica dá, tá? De consultório. Eu não consigo fazer terapia alimentar em consultório. Tenho que montar um planejamento terapêutico para a família fazer em casa, que é a questão de plano de saúde, SUS, não tem essa questão de fazer a terapia em consultório. Você vai dar orientações. Ele faz, ó. Ele te deu atividade. Eu não especifiquei, eu não coloquei quantas atividades por semana, não coloquei quantos dias. Eu só pedi. Lembre-se que se eu não pergunto certo, ele vai me responder do jeito que ele quer. Ele me deu da semana inteira, tá? Que é sobrecarregar a família. Nunca façam isso. Mas olha só, ele deu um plano, uma rotina semanal de atividades para fazer em casa, tá? E aí eu posso pedir para ele detalhar, tá? Por exemplo, vamos lá aqui. Atividade pet dinossauro. Sei lá que raio é isso de atividade pet dinossauro. Aí eu pergunto: como faço a atividade pet dinossauro? Aí ele te explica o que que é, os materiais, tudo. Ele te dá a estratégia pronta. Então, você consegue também aplicar em ambiente de não terapia, tá? Qualquer chat GPT faz isso ou só o seu com seu banco de dados? Só o meu. O chat GPT normal, ele até ajuda bastante, era como eu utilizava antes, mas ele não tem essa base de montar as terapias, planejamento terapêutico, nada disso, tá? Porque ele tem o conhecimento geral, ele não tem as técnicas elaboradas. E até mesmo, como eu falei, aqui vocês não vão ser programadoras, mas ele foi programado para saber o que responder em cada coisa, em cada situação, tá? Que é o Douglas que está respondendo vocês aí, que fez essa parte aí técnica do rolê. Eu entrei com conhecimento e ele com, com a programação, que não dá para a gente fazer tudo, não, né? Ah, no planejamento da sessão terapêutica, o IA leva em consideração as habilidades da criança, nível de suporte no TEA? Sim, mas você tem que informar para ele, tá? Não esqueça que é óbvio pra gente, não é óbvio para ele. Se eu digo tudo daquele meu paciente, por isso que eu falei, quanto mais informação você colocar do seu paciente ali,
mas ele vai te dar respostas mais específicas. Então, por exemplo, vocês não vão utilizar só com o paciente que vocês estão começando a atender agora para fazer direto da anamnese. Você vai pegar tudo que você já tem do seu paciente e vai colocar aqui. É uma abinha dessa para cada paciente. Você vai abrir, por exemplo, esse aqui que eu fiz agora. Ó, vamos lá. Deixa eu atualizar que ele vai aparecer aqui para mim, ó. Como posso ajudar? Foi a primeira pergunta que eu fiz, geralmente é como eles ficam. Aqui eu vou colocar Theo, eu não vou pôr o sobrenome porque o Theo já tem a pastinha dele. E aqui tá salvo o do Theo. Não tem aquela informação inicial do quem é você? Faça um arquivozinho, porque toda vez que você iniciar, você copia e cola lá para você não ficar fazendo toda vez. É mais fácil. Mas abra um para cada paciente, porque senão o bichinho vai ficar doido e não sabe de qual paciente você está falando, tá? Eu vou mostrar de um paciente que eu tenho pronto aqui, para vocês terem uma ideia. Ah, tá. Eu fiz a sessão, voltando, eu fiz a sessão com o paciente. Agora eu tenho que falar como que foi a devolutiva desse paciente. Vou colocar o arroba, vou na minha terapeuta alimentar que faz devolutiva. E aí, entre uma sessão e outra, é complicado você parar, digitar, vir para cá. Você tem o chat GPT no celular e no computador. Entre uma sessão e outra, eu vou abrir. Vamos lá eu vou abrir. O meu celular tá quase desligando. Eu vou abrir aqui e vou vir no meu chat GPT na ficha do Theo. E vou falar como que foi a sessão dele? Falando. Lembra aqueles 10 minutinhos entre uma sessão e outra que você tem que limpar, fazer o mundo tudo de uma vez? E meu celular desligou, não vai dar para eu mostrar para vocês. Vocês vão vir aqui, falar o áudio, como que foi a sessão do Theo. Hoje ele se comportou dessa maneira, fez isso, fez aquilo. Explicações breves. Vai dar enter. Segue o fluxo e vai fazer outra coisa. E aí, eu vou mostrar outro que eu fiz isso. Ó. Deixa eu mostrar o que eu fiz gravando o curso para vocês. Cadê? Alice. Ó, eu fiz isso nesse aqui da Alice, ó. Cadê o da Alice, gente? Gente, eu fiz tanto teste, vocês não têm noção. Não, não é do Murilo mesmo. Aí é só vocês virem aqui na lupinha, digitar o nome do paciente que vocês acham ele, tá? E aí, quando vocês vão pondo muito paciente, vai ficando perdido no mundo, mas você acha. Então, por exemplo, eu venho aqui, falo com o meu chat GPT, sessão do dia 11/6. Hoje nós afastamos um pouco do frango, porque senão, ao invés de aproximar, eu vou afastar ainda mais o consumo. Falo de uma maneira geral como que foi feita essa sessão. E aí ele vem, devolutiva, alimentar do Murilo. Sessão dia 11 de junho de 2025. A estrutura que ele está programada é essa. Ele vai dar os alimentos trabalhados, o objetivo da sessão, a justificativa clínica para a estratégia utilizada, a receita, caso você coloque lá a receita, eu coloquei a receita, por isso que saiu a receita, orientações para casa e próximos passos. A devolutiva está pronta. Olha o que eu escrevi. Só isso aqui, ó. E no final pedi, faça a devolutiva, sendo que metade aqui é a receita, tá? Ah, eu estou fazendo planejamento de sessão. Eu posso pedir imagem também, tá? Por exemplo, esse é um paciente TDAH que ele tem muita dificuldade com começo, meio e fim. Eu preciso do passo a passo visual para ele ver que tem um meio, que ele não pode pular o meio, porque ele quer o começo e o fim. Então eu pedi para fazer a receitinha de imagens para ele ver em qual fase a gente tá, tá? Nos testes do curso hoje à tarde, quando eu estava gravando, eu pedi para fazer uma imagem também, quer ver? Olha. A escala.
A escalada do comer com o alimento da sessão. Olha que lindeza. Mas eu tenho que saber pedir isso. Olha só. Eu pedi errado antes, ó. Faça a escalada do comer com passo a passo visual e o muffin. Ele fez uma tabela. Eu pedi imagem? Não. Aí eu falei, eu quero imagem, colocando bem lúdica, estilo Disney Pixar. Ele fez. Eu posso colocar a foto da criança e pedir para usar a foto da criança como base também, porque vai ficar totalmente personalizado. Gente, é um infinito de possibilidades. Vocês podem brincar à vontade com ele. Aqui eu fiz para gravar o curso, mas vou só passar para vocês verem, tá? Aqui, aqui, ó. Ela fez a anamnese, eu pedi a sessão, ela criou a sessão a partir de todo o banco de dados do que eu tinha da paciente, ela já pegou as antigas e criou a sequência, tá? Então ela fez. Aí aqui eu pedi. Agora, baseado no seu conhecimento de base e todos os dados salvos da Alice, por favor, crie um relatório do tratamento do início até o momento atual. Ela vai pegar tudo. O relatório é diferente. Não vai ser só daquele momento. Você vai pedir para ela pegar todo o banco de dados e criar o relatório. Aí ela vai criar, ó, todos os dados do paciente, todas as sessões detalhadas aqui, ó. Pronto. Eu não gosto de tópicos, eu gosto de texto corrido. Isso é um toque meu, tá? Eu gosto de relatório, não de tópicos. Para leitura é mais fácil tópico, mas eu tenho toque, eu gosto dele texto corrido. Aí eu pedi para ele pôr em texto, ó. Ele colocou em texto corrido. Se aí você pedir, ele vai te perguntar se você quer que crie um PDF ou um Word, ele cria. E aí você pode pegar, baixar isso aqui e salvar na ficha do paciente, tá? Ou você pega isso aqui e coloca lá no seu receituário. É o que eu mais gosto de fazer. E aí, ele também, além de você ter a comunicação técnica, você lembra que eu falei que você pode começar com você mesmo para você tirar dúvidas do seu paciente? Olha aqui um exemplo. De acordo com a sua base, o que você descreveria da parte biológica da seletividade da Alice, até mesmo sensorial e comportamental? Ele me dá a resposta. A seletividade da Alice apresenta forte componente sensorial, com destaque para uma hipersensibilidade tátil olfativa. A recusa é intensa de textura. Aí ele fala ó, isso está associado a uma resposta exacerbada do sistema somatosensorial. Isso aqui é para você, como profissional, entender melhor essa paciente. Claro que você não vai mandar para a mãe sobre somatosensorial. As mães sabem lá o que é somatosensorial? E aí, se você não souber o que é somatosensorial, porque isso é da parte de TO, você pergunta para ele, me explique melhor o que é isso. E ele vai te explicar. O que você não entendeu, peça para te explicar. E aí ele me fala aqui, ó, aspecto comportamental e cognitivo da Alice. Integração clínica da Alice. Aí, depois que ele me respondeu isso, eu falei, nossa, eu quero encaminhar ela para todo mundo, porque ela precisa de TO, ela precisa de psicóloga. Eu vim aqui e pedi, quero fazer um encaminhamento da Alice para terapeuta ocupacional. Você pode fazer, por favor? Só porque eu estava gravando aula, eu estava muito educada, viu? Por favor. E ele fez, ó, encaminhamento para terapeuta ocupacional. Dados da paciente, data, os seus dados profissionais, e ele vem aqui e faz um breve resuminho da Alice voltado para a terapia ocupacional. Por que que você está mandando para terapia ocupacional? Não genérico. Por que que a Alice precisa de uma terapeuta ocupacional? Aí, não satisfeita, eu quero mandar ela para psicóloga. Por que que a Alice precisa de uma psicóloga? Tá explicadinho aqui na cartinha que você vai mandar para a psicóloga. Ah, eu preciso mandar uma carta para a escola, porque a Alice não come na escola, ela fica no integral, ela fica o dia inteiro sem comer. Eu pedi para ele criar um relatório para a escola. Só que eu pedi assim, basicão. Mas eu poderia ter falado quais os alimentos que eu quero que leve para a escola. Então, você põe ali especificidade, coloca ali seu paciente, porque você vai gastar tempo escrevendo 3, 4 linhas, em vez de gastar um tempo reescrevendo um relatório inteiro. Então, você tem como pedir. E aí, isso tudo aqui é o robozinho de fazer relatórios e devolutivas, tá? Agora, todas as informações que você tem da Alice,
eu preciso que você me auxilie a criar a próxima sessão. E assim eu vou indo, vou fazendo as sessões, as próximas sessões, vou trazendo a devolutiva, e eu sempre vou fazer a próxima sessão após a devolutiva, porque eu vou saber como que a Alice foi na sessão de terapia. E aí eu ando entre os dois robozinhos. Tudo simples assim, tá? E aqui vem. Aí aqui da sessão, aí eu não gostei da sessão. Eu posso pedir, ó, não quero não nessa sessão não quero voltar com frango para não hiperestimular. Por favor, monte outra sessão. Ele vai me dar outra sessão. Porque pode ser que eu não quero trabalhar aquele alimento. Eu posso sugerir, não, hoje eu queria trabalhar com tal alimento. Ele vai te dar a sessão com tal alimento, de acordo com o que você pedir. Deixa eu ver que tem um monte de pergunta. E eu perdi. Isso é na parte dos projetos, na parte dos meus chats. Não sei onde você perguntou, Larissa. Se quiser abrir o microfone e perguntar, que como eu passei. Ana, podemos? Oi, tá me ouvindo? Tô. Na criação mesmo, Ana, você coloca para cada paciente, você faz o chat e aí você coloca o arroba e vai solicitando cada robô? Não faz no projeto? Não, não precisa fazer no projeto, Ah, tá. Aí no tá? robô mesmo que você vai colocando todas as Isso, ó, por informações e os exemplo, documentos que você quer. eu vou fazer um novo chat para o paciente, entendeu? Aí eu vou colocar, ou eu Aham. posso ir direto, porque o robô ele vai ficar aqui na sua barra de atalho, né? Aí você pode começar do direto com o que você quer. Terapeuta alimentar, que é o primeiro, né? Que é para armazenar. Aí eu Uhum. coloco nele, tá? Aí ele já cria automaticamente o chat lá. Sim, ele já cria, Tá tá? certo, obrigada. Porque lá no projeto você vai ter que programar ele para fazer. Aí você não utiliza no projeto, você utiliza ele direto como chat. Ele está pronto para usar, tá? Então, por exemplo, eu já usava com os meus pacientes. Você vai abrir, baixar, colocar lá no seu chat GPT e vai usar com arroba já na ficha do paciente que você já tem salva. Não precisa ser um chat novo, tá? Por exemplo, os meus antes não tinha o robô. Eu fazia no esforço manual de ir ensinando para ele cada coisa. E aí, agora eu posso entrar na ficha do paciente e fazer direto, tá? Mariana, não pode ser todos os pacientes na mesma conversa, porque ele não vai saber, ele vai se perder o que é de cada paciente. Então, sempre nomeie o paciente, tá? Ele sugere as atividades de acordo com a habilidade da criança? Sim. Ele leva em consideração sensorial, comportamental e habilidades, tá? Então, por isso que tem que ser alimentado com os dados da criança. Se você não colocar, ele não vai saber quais são as dificuldades dessa criança, tá? Então, por exemplo, nem sempre no questionário pré-consulta tem tudo. E o que você perguntou na anamnese, às vezes tem ali os pontos principais. Então, você tem que colocar o que você perguntou na anamnese para a família também. Quanto mais informação você colocar do seu paciente, melhor vai ficar a conduta, tá? Hum. O seu chat GPT está programado para não misturar informações das outras conversas ou ele funciona bem sem precisar configurar dessa forma? Você não precisa se preocupar porque ele não. Se você fizer cada paciente no seu quadradinho, não vai misturar informações. Se você usar um para tudo, vai misturar as informações. Então tem que ser uma abin, um desse aqui para cada paciente. Por exemplo, Murilo, o Theo, cada um tem o seu quadradinho, tá? Hum. Dá sim para criar a pastinha dos projetos. Isso, que a Ana falou assim, dá para apertar no microfone, contar com detalhes e ele conversa com você. Sim, é a forma mais prática, principalmente na correria do dia a dia do consultório, é o que eu faço. Então, geralmente, o que que eu é para fazer? Você no final da sessão você já grava e esquece que ele tá lá. A hora que você sentar, você otimiza tudo na ficha do seu paciente, tá? Pode falar, Larissa.
Tenho mais uma dúvida. Como não dá para colocar o arroba e pergunta e chamar o assistente, tem como chamar falando, escrevendo mesmo? Agora eu quero que quem me ajude é minha assistente fulana. Geralmente, o que que eu faço? Eu só gravo e eu falo armazene as informações. Aí depois é só você colocar. Não, minto. Quando você abre o prompt, você abre no de fazer devolutivas, não é? A devolutiva no áudio, ele tá no prompt de devolutiva. Você não precisa mudar. Ele já tá ali. Eu preciso mudar quando eu vou pedir o de terapia alimentar. Então, o áudio, Mas como que ele vai saber que é para o paciente X, se não vai estar na aba do paciente? você tem que entrar na aba do paciente. Sempre na aba do paciente. Então, mas isso que eu tô falando, é do chat tá na aba do paciente. Mas aí, se eu quiser mudar, de Não, o acordo com o arroba que eu é vou só pro solicitar. robô. O arroba não tem como fazer arroba para paciente. Não, é do robô mesmo. Aí eu tô falando devolutiva. Mas você não vai Aí estar. eu vou querer. Você já vai estar na parte. Você já vai estar aqui, ó. Já vai ser o robô de aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos no TEL. O robô principal dele já é o de devolutiva. Você começou no de devolutiva. Você vai precisar mudar para fazer planejamento terapêutico. A devolutiva no áudio você não precisa. Aí para eu fazer o planejamento terapêutico. Aí Se eu não precisa do. consigo colocar o arroba. Aí só no computador, Ah, tá. tá? Eu não consigo chamar o Hum, robô escrevendo. Douglas, você pode até me ajudar, mas eu acho que não. Ah, tá. Eu nunca tinha pensado Beleza. nisso, mas eu acho que não, tá? É só usando o arrobinha mesmo. Pelo menos é o que eu sei, né? Tá Tá? certo, obrigada. Ana, você faz devolutiva para cada sessão ou manda todos no final do mês? Então, teoricamente, eu tenho que fazer devolutiva toda semana, até mesmo por causa do conselho, tá? Se o conselho pega e você está no oba-oba sem devolutiva semanal do seu paciente, você está lascado. Se houver qualquer denúncia, independente do conselho, você tem que ter todo esse planejamento terapêutico na ficha do paciente, tá? Às vezes acontece de eu não conseguir fazer, por exemplo, eu tô sem estagiária, um paciente atrás do outro, tá um vucu-vucu do caramba. Tem dia que eu não consigo fazer no final do paciente. E aí, igual aconteceu, eu comecei a colocar tudo em dia hoje, eu esqueci o que eu fiz na outra. Isso é perigoso. Então, faça semanalmente isso, faça bonitinho, porque isso é o seu controle também perante seu conselho de o que você está fazendo. E por que que eu coloquei a devolutiva estruturada quando eu coloco aqui, ó, o objetivo da sessão. Aqui não tem devolutiva. Aqui tem. Quando eu coloco aqui, ó, orien- justificativa clínica, é porque eu não tô brincando de comidinha. Aquilo que eu fiz tem justificativa. Porque eu não posso só simplesmente, porque eu quero que coma tal coisa. Por que que eu quero que coma? Tem a justificativa clínica. E isso aqui, houve uma denúncia porque a família acha que a criança não está evoluindo porque ela esperava o milagre da varinha de condão e a gente sabe que terapia alimentar é demorado. E o conselho vai atrás de você, mas o que que você está fazendo? E se você não tem as suas sessões detalhadas, o que que acontece com você profissionalmente com isso? Então é muito importante. Eu tenho uma aula, já até falei, no meu YouTube sobre devolutiva, explicando o porquê de cada coisa da devolutiva. Assistam lá, tá aberta a aula, porque é justamente porque é um documento, tem que ser feito semanalmente. E aí, por causa de não ter tempo, o que que a gente faz? Não faz semanalmente, tá? Então, muito cuidado com isso. A gente vai ter acesso a esse GPT, depois eu vou mostrar para vocês como que eu acesso. Eu começar a passar toda a sessão para o chat, a cada sessão, pois ele vai armazenando um pouco, ao invés de armazenar tudo em um dia. Acredito que dá mais trabalho. Sim, igual eu falei, os meus pacientes já estavam armazenados aí, só que eu ainda não utilizava os robôs. Os robôs ficaram agora, pronto, agora que otimizou bem, né? Então, antes eu fazia na garra, manualmente. Nem preciso mais no Max. Eu uso no Max, tá? Eu uso no Max para armazenar todas as informações para ficar visível para a família, tá?
Mas não é uma mega necessidade se você tem tudo do seu paciente. Eu vou poder assistir essa aula de novo? Dentro do curso, não é um curso, né? Onde eu ensino a usar mais a ferramenta, tem tudo detalhado e eu vou subir essa aula para o YouTube também, tá? Ele tem uma base de informações que me diga o que falta? Sim, por exemplo, mandei o questionário de pré-consulta que faltou informações relevantes. Dimensiona falta de diagnósticos? Aham, sim, tá? Eu mostrei até no início, já tá em outro chat. Aqui, ó, das receitas visuais que eu falei pra você, ó, do nuggets bonitinho, tá? Então, quando eu fiz a anamnese e faltou informações, ele me alertou que estava faltando informações, tá? Tá. Depois de toda essa maravilha, só tenho mais uma pergunta: quanto e como? Tá? Eu não peguei nisso, como você criou os robôs. Você não cria, você só abre, tá, Lígia? Você abriu, ele tá pronto. Você não precisa criar nada, tá? Do iPad, a Ana já respondeu aí. O arroba não dá pro iPad também. Porque o iPad é o aplicativo, né? Sim, a aula vai ficar gravada. Ana, quando você fizer alguma melhoria, automaticamente será atualizado para todos? Sim, automático. O Douglas já respondeu. Eu não saberia responder, mas ele já respondeu, tá? Mariana, você não faz o robô, tá? Esse robô já tá pronto, que é o Douglas que está respondendo vocês. Ele já criou os robôs com todo o meu conhecimento, tá? Ana, você pode repetir como você salva a pasta do paciente dentro do robô? Você abriu o robô, você vai vir aqui nos três pontinhos, Aline, renomear. E aí você põe o nome do seu paciente e dá Enter. Só isso, tá? Hum, Deixa eu ver se eu entendi também. A conversa inicia sempre sobre a Ana, terapeuta alimentar. Isso, é sempre com ela, tá? E aí eu mudo o arroba para o planejamento de sessão. Muito bem, isso mesmo, Axa. Você poderia mandar um modelo de todo o processo da terapêutica utilizado no treinamento, pré-consulta? Você pode pedir para ele fazer, tá? Onde tem acesso àquele questionário de rastreamento alimentar. A Larissa colocou aqui, inclusive soube que tem que ter isso impresso também na clínica, arquivado por 5 anos. Larissa, psicologia, eu tenho o nosso conselho não tem nada que fale sobre isso, tá no código de ética. O de psicologia tem. De psicologia tem que ter armazenado e ainda tem que ser num armário trancado, tá? Você vai disponibilizar o robôs para vendas? É isso? Exatamente isso. Mas eu tenho que mostrar o último para vocês, né? Porque eu mostrei os robozinhos e até tem o último, que aí vocês já ficaram satisfeitos só com o de terapia alimentar, né? Mas a gente tem o de criação de conteúdo. Ah. Que ele te ajuda a mostrar carrossel e criar Reels Stories. Estou sem ideia, não sei o que eu vou postar. Ele faz para você. A diferença dele para um outro chat GPT, ele também está treinado em seletividade alimentar, tá? Para não ficar extenso, deixa eu achar aqui, porque eu fiz um para gravar a aula, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então eu abri, finge que eu abri do zero, tá? Quero criar um carrossel. E aí ele vai me pedir a mesma coisa. Qual a sua profissão? Como é a sua rotina de atendimento? Quem você atende com mais frequência? Ele está fazendo o quê? Estratificando o seu público, conhecendo o que é seu público. Porque, por exemplo, eu sou nutricionista, a Aline é fono. Os nossos públicos, teoricamente, é o mesmo, mas eles buscam coisas diferentes, tá? E aí vem aqui. Como é a sua rotina de atendimento? Você vai responder ele. Aí eu respondi tudo que ele me perguntou. E agora, ele me perguntou qual tom você quer que esses posts fale mais com o tom emocional dessas mães ou o que você espera que ele provoque? Ele te pergunta a emoção que você quer passar no post, tá? Ele vai te fazendo as perguntas que faltam na informação que você deu. Aí eu falei para ele o que eu queria e pedi para ele criar
eu não respondi ele, ó. Eu fui teimosa. Eu fiz outra pergunta. Ele não me respondeu, porque ele voltou na pergunta que ele quis. Eu fiz isso proposital. Se eu não respondo ele, ele não segue, porque ele tem informação incompleta. Aí agora, eu respondi ele, emocional e sensível, consultas nutricionais comigo e com a minha equipe. Aí ele respondeu, perfeito, vamos elaborar. Aí ele elaborou o carrossel 1. Ok. Aí eu falei que ele me perguntou se queria, ó, me avisa que eu já sigo. Ele queria saber se ele podia seguir no funil, tá? Ah, tá. Aí ele seguiu aqui. Aí eu falei, eu quero que você coloque todos eles em uma tabela da seguinte forma: gancho, gancho, o conteúdo, o tipo de post mesclando entre carrossel e rios e coloque a CTA. Gancho. Gancho é aquele título que chama atenção nos 3 primeiros segundos. Então eu quero que o meu post chame atenção. CTA, Call to Action. Aquela chamada final. Salve, compartilha, me siga para mais. Então eu mandei ele fazer tudo isso. E aí, aqui, ó, vem aqui, ele me deu 7 posts que eu pedi de uma semana. Quando a hora da refeição vira campo de batalha? Aí ele vai fazer carrossel. Se você sentiu que esse post falou com você, manda um direct, quero ajuda no direct. Então ele me deu a linha editorial de uma semana. Agora eu pedi para ele fazer o post 1 completo, porque afinal de contas eu não quero pensar. Ele já me deu, eu quero esse post completo. Aí ele me dá o post completinho, olha só, carrossel por carrossel. Cada um desse aqui é uma etapa do carrossel. Quero que coloque também a imagem que devo utilizar em cada carrossel. Aí ele me dá prato intocado na mesa, ele dá ideia de imagem, se você estiver precisando de idade, de imagem. Aí eu não sei o que, que eu coloco nesse carrossel. Você pede que ele te diga o que, que combina com cada frase. Uh! Agora, crie uma linha editorial de um mês. Eu pedi específico em dezembro, porque eu queria que ele me mostrasse os feriados para você ver que dá para mostrar feriados. Então, por exemplo, crie uma linha editorial do mês de dezembro de 2025 e leve em considerações feriados importantes para a minha persona, incluindo feriados da minha cidade, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, eu posso pedir específico. Porque, por exemplo, eu pedi dezembro porque eu sei que tem um feriado que é municipal. Aí eu queria ver se ele ia me mostrar. Nessa linha, quero que fazer conteúdos mesclados de seletividade alimentar, suplementação, exames e autismo, tá? E aí ele dá, ó, essa linha editorial para dezembro. Ele me deu o calendário dos feriados todos, tá? Aí ele buscou aqui, na semana 1, seletividade e fim de anos, desafios da rotina festiva, o objetivo daquela postagem. Tema e objetivo, tema e objetivo. Aí ele me deu aqui o tipo de formato. Eu não gosto do chat GPT para imagem. Tem gente que já utiliza, mas eu acho que fica umas postagens ainda meio feias feitas no chat GPT. Aí eu coloquei bem meia boca aqui. Crie capa do post 1 para o Instagram em imagem. Aí ele criou essa coisa feia aqui. Mas eu detalhei o que eu queria. Eu não detalhei. Eu tenho que, se eu quero uma imagem, eu vou falar. Eu quero o texto escrito abaixo, com a fonte tal, com as cores tal. Eu vou ter que descrever o que eu quero. Se eu não descrevo, ele não faz. E aí depois eu quero reclamar da imagem que ele fez. Mas eu não pedi, tá? Faça o Rios do dia 4/12, por favor, coloque em cenas. Você olhando para a câmera em tom de conversa. Sabe aquela mãe que faz de tudo, mas ainda sente que o filho está sempre cansado, irritado ou com pouca evolução? E aí ele fala todo como tem que ser seu rios. Aí eu falei, nossa, essas cenas muito elaboradas. Eu vou gravar na cozinha da minha casa. Fui mais específica. E aí ele me dá um rios gravado na cozinha da minha casa. Então, sim, tem como enviar essa identidade, tem como mandar tudo, mas eu acho que não fica legal ainda não. O povo brinca de fazer os animes, as coisas, fica bonitinho, mas uma imagem para postagem, para um Instagram vendável, eu acho que fica muito amador ainda. Tem muito ainda. Claro que tem imagem ligada direto no Canva, tem várias possibilidades disso, mas assim, não vale a pena ainda não, tá?
e a gente quer otimizar o processo. Como que eu faço, eu e o Douglas aqui? A gente faz. Eu faço isso aqui, vou lá no Trello e coloco para ele, ele faz as imagens. Então, mesmo que você tenha um design, você fazer o seu conteúdo é muito diferente, porque você personaliza o tom, você fala o social media, ele vai usar inteligência artificial? Vai, mas ele vai usar uma inteligência artificial primeiro genérica. E aí, como que ele vai saber se o conteúdo tá certo ou não? Porque ele não é técnico. E aí fica aquelas postagens mais do mesmo. E aí aqui é para ter o seu tom de voz, o seu acolhimento. E aí, quanto mais informações você colocar, e o das postagens, você não precisa ficar mudando de aba. Você vai usando ela até dizer chega, porque ela vai ficando cada vez mais com a sua carinha, com as suas postagens. Você não precisa ficar mudando toda hora, porque é diferente de um paciente. Então, se vocês sabem quem é a sua persona, aquela parte toda do marketing, tudo, coloca aqui bem específico. Igual as meninas da mentoria já tem isso bem específico. Então, é só colocar aqui dentro todas aquelas informações que vocês têm de persona, tá? Agora que falou de exames, ele tem um banco de dados para avaliar valores ideais de exame? Não. Eu falei lá no início a questão dos exames de suplementação. Eu acho muito arriscado. Tem gente que vai usar a inteligência artificial com cuidado, vai olhar, vai ver se essa informação está certa, vai analisar, sabe o que está ali. Igual eu falei, não é uma inteligência artificial para quem não sabe terapia alimentar, é para quem já sabe, ela é para auxiliar, ela é uma ferramenta, ela não é para te dar conhecimento. Já a suplementação em exame, muita gente patina nos resultados, patina na suplementação. Então, eu acho muito arriscado ter essa parte. Então, eu não coloco. Você pode alimentar os exames do seu paciente porque ele vai te ajudar a elaborar a sessão nos nutrientes que aquele paciente precisa. Mas ele não vai te dar suplementação. Se você perguntar, ele vai dar até uma rebocada ali. Mas cuidado com isso, tá? Hum. Já o chat GPT, ele já tem conexão com o Canva, tá? Eu não sei usar não, mas ele já tem, tá? Se você vir aqui, ó, buscar em... Não. Ah, galeria, as fotos. GPTs, tem o Canva. Aqui o Canva. Ele já tem, tá? Só que eu não domino esse rolê, não. Mas existe. A cara da Ana de felicidade depois de mostrar o robô. Gente, isso deu trabalho, eles são muito lindos. A quem vê eles assim funcionando ali, não sabe quantas noites o Douglas não dormiu para fazer o bichinho. Então, tem todo um rolê por trás. É exatamente isso. Olha que lindo o meu bebê. Ele sugere stories também? Sim. Ah, me ajude a. Não, eu tô no lugar errado, né? Eu não tô no robô de. Aqui. Quero fazer um stories. Você vai ter que dar para ele o que que você quer falar, né? Quero fazer um stories para falar de. Vamos puxar o final do ano, né? Deixa eu ver o que que eu posso. Não. Para falar de lancheiras e a dificuldade da criança com seletividade alimentar. Qual o meu objetivo? Eu quero direcionar a mãe para marcar consulta nutricional. Ela vai me dar 4 stories. Mãe, você já ficou mais de meia hora montando a lancheira perfeita para no fim o lanche voltar intacto? A dor da minha persona, tá? Eu sei que não é sobre o lanche, é sobre frustração, a culpa, o medo de faltar alguma coisa e aquela sensação de que nada funciona. Aí vai para o Stories 3 e vai para o Stories 4, que vai ter a CTA para marcar uma consultinha, tá? Então ele faz Stories também. Sim, a ideia é essa, Aline, otimizar a vida. Sim, vai ter condições especiais para quem está na aula hoje. E bora, Ana, já quero, a Amanda desesperada. Então vamos lá. Alguma dúvida dos robôs?
Não? É muito simples. Ele, até mesmo assim, ele foi feito num formato de um curso, né? Mas assim, eu não poderia fazer um curso longo se vocês querem otimizar a vida, né? Então, aqui, vai entrar na plataforma, tá aqui o curso. Ele é bem curtinho, ele tem 1 hora e meia, porque eu explico mais detalhado essa questão de como você utiliza. Mas ele, a função dele é otimizar a vida. Imagina eu fazer um curso, eu gosto de falar, né? Vocês sabem. Então, um curso de 10 horas falando dele. Então, não tem como. Então, aqui você já tem acesso imediato ao curso, tá? Você já tem acesso imediato a todos os prompts. Você vai entrar aqui, vai ter a explicação da aula, você vai entrar e vai clicar e abrir a Ania no seu computador. Você fez isso, já abriu. Não precisa instalar, não precisa nada. Clicou no link, uf, já abre no seu computador, no seu chat GPT, tá? Então, se isso faz sentido para você, imagina você já usar isso na prática. Vocês já gostaram, todo mundo felizinha, porque geralmente nas aulas vocês ficam tão quietinhas nas aulas do YouTube, aqui tá todo mundo, ó, só na falação doida para ter um auxiliar ali, né? Então, o curso consultório automatizado, então são 3 robôs funcionários que vai te entregar. Então, são esses 3 robôs que eu mostrei. Então, aula passo a passo básico de como que você vai fazer isso aqui, tá? E o preço disso, todos os robôs, ele é assim, imagina você ter 3 funcionários ou 3 estagiários para fazer isso para vocês. Faz as contas aí, quanto que não daria. 3 funcionários, se você colocar em salário mínimo 1.500, já vai para 4.500. E o robô, a gente vai estar vendendo para vocês ele por 12 de 35,70. Um único pagamento, você não faz pagamento de mensal, assinatura, plataforma, nada disso. Só que, igual a Aline perguntou, para quem está na aula hoje, vai ser 12 vezes de 29,70, tá? Então, muito suave para vocês. Então, o preço, assim, menos do que uma pizza por mês, né? E até mesmo à vista, R$ 297. Então, o preço dele tá muito suave. E quem comprar agora no lançamento, a gente vai deixar nesse valor até o final do mês, e quem comprar nas 48 primeiras horas vai receber um outro robô, que eu não mostrei para vocês ainda, que é o robô de WhatsApp. Para você, é um robô que vai vender para vocês. Ele é especialista em vendas. Você vai pegar, copiar lá, printar o que a mãe falou com você, jogar no robô e vai pedir para ele responder para você. E ele é treinado com copy de venda. Então ele vai quebrar a objeção, ele vai fazer toda a venda, toda aquela parte que você passa perrengue, que é finalizar a compra. Ele vai fazer isso por você. É só, ele não é ligado direto no seu WhatsApp, mas você consegue ir respondendo as mães também. Então é otimização de vendas também, tá? Então, essa condição só vai valer para essa galera que entrar agora, nas 48 horas. O Douglas deve ter colocado o link para vocês aí, não, tá? Então, é uma oportunidade única. O preço tá muito bom. Garanto que vocês pensaram que ia ser bem mais por tudo que eles fazem, tá? Mas aproveitem. E claro, a gente vai ter uma comunidade que não é para tratar de terapêutica, dúvidas, que isso a gente faz lá na formação de terapia alimentar, mas a gente vai ter a comunidade. Surgiu dúvidas, eu não sei, não tô sabendo, meu relatório não tá indo, não tô conseguindo fazer. A gente vai estar auxiliando, tanto eu quanto o Douglas, a gente vai estar auxiliando vocês nessa jornada aí de inicial dos prompts. Igual a Aline, alguém perguntou, se tiver atualizações, porque até mesmo com a utilização a gente pode encontrar ali coisas que podem ser melhoradas, a gente vai atualizar e vocês vão ter todas essas atualizações. Durante um ano, tudo que for atualizado, vocês vão ter, tá bom? Ah, para auxiliar no planejamento de plano utilizando a técnica de food chain, fica no roboterapeuta alimentar? Sim, Jennifer. Você vai pedir, de acordo com a técnica de food chain, você, por favor, aí você tem que dar o alimento, né? Porque senão ele não vai saber o que que vai fazer. Faça um esticamento do alimento tal, tá? Sempre use
Food chain, se usar esticamento, ele não vai entender, porque ele foi treinado com a técnica. Então, ele entende como food chain, tá? Escalada do comer, ele vai entender como escalada do comer mesmo. Ana, tem chance de vocês bloquearem e não ter mais acesso? Vocês vão ter acesso por um ano, isso é garantido. Como, o que que pode te bloquear o acesso? Se você sair compartilhando o seu link com Deus e o mundo. Aí o seu robô pode cair. Então, gente, não faça isso, porque isso deu trabalho. Então, não plageie o negócio. Ana, para ter que usar ele tem que ter o chat GPT pago? Não, pode ser no gratuito, tá? A diferença é simplesmente que aí é da plataforma, o gratuito, ele tem um limite de uso diário, tá? É a única coisa, tá? Aí o Douglas já respondeu que é acesso vitalício. Então, durante um ano, você tem acesso às atualizações e depois ele já está no seu computador, você não perde, mas você não tem atualizações mais, tá bom? Então, o Douglas já respondeu do vitalício. Os robôs têm questionário de rastreamento alimentar? Sim, Thaís, tem, tá? Aí o Douglas colocou para vocês o link aí do robozinho, ó, da Eduz do checkout, tá? Hum. Queremos e também queremos o curso do Douglas. Aí, Douglas, vou te pôr para vender daqui a pouco, viu? A aula você tem acesso por 12 meses, tá? Mas assim, são aulas bem direto ao ponto para vocês usar. Adorei, Ana. Parabéns. Sei quanto você ama isso. Obrigada, Amanda. Ana, não poderia incluir robôs para escolinhas, introdução alimentar. Então, fica complicado a introdução alimentar, por exemplo. Não é minha expertise. Então, eu não tenho como fazer um robô de introdução alimentar. Porque ele não vai ficar tão específico igual esse ficou. Porque eu não faço introdução alimentar, gente. Eu tenho. Detesto atender menor de 2 anos. Tá? Tem algum cupom de desconto? Não, porque o preço já tá com desconto. A gente não colocou cupom para não dar aquela confusão. Põe cupom, tira cupom. Então ele já tá com desconto direto. No dia primeiro já vai pro preço normal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês lá dentro do Clínica Automatizada e que traga principalmente leveza para o consultório de vocês, tá bom? Então, e lembrando que amanhã a gente tem Masterclass no YouTube também, hein? Porque eu tô bombando com vocês essa semana, tá? Por isso precisamos do curso do Douglas para aprender a fazer as nossas outras funções, tá? E vocês querendo otimizar a vida inteira. Beleza, gente? Então, vejo vocês lá dentro do grupo. Se vocês tiverem dúvidas ainda, questão eu vou mandar no grupo, vou mandar lá no, nos grupos também o link de compra para vocês, tá? Quem não pegou aqui. E se tiver dúvidas, é só chamar eu ou o Douglas, porque ele também tá lá no grupo do evento, tá? Como é, administradores, tanto eu quanto ele. É só chamar a gente que a gente responde vocês agora, combinado? Ou no meu Instagram,